Já pôs para gravar? Sim, vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Michel, eu sou aluno do curso de TPG do IFMG Campus Sabará. Esse vídeo é uma apresentação do projeto de extensão Um Trem de Cinema. Isso, meu nome é William, eu e Michel somos colegas na mesma turma de Tecnologia em Processos Gerenciais. E esse nosso projeto ele visa aproximar os filmes da atualidade com os princípios da administração e características administrativas. Dessa vez a gente pegou um filme que se chama De Porta em Porta. É um filme muito interessante, aconselho a todos, a gente aconselha que todos vejam, que ele tem bastante coisa que dá para a gente fazer essa ligação, né? O filme conta a história de Bill Porter. Ele era um homem que nasceu com uma deficiência, que era uma paralisia cerebral. Quando ele nasceu por fórceps e acabou causando essa paralisia nele. Mas mesmo assim, ele não se sentia diferente de ninguém. Ele se sentia tão capaz quanto qualquer outra pessoa em trabalhar, e o sonho dele era ser vendedor, né? Sendo dessa forma, ele foi até uma multinacional, me perdoe o inglês, mas eu acho que é Watkins Incorporation, acredito que seja isso, e que ele tinha que fazer as vendas de porta em porta. E ele, com uma dificuldade de locomoção, em função da sua paralisia, com dificuldade de fala, comunicação, e ainda tinha uma dificuldade de postura, né? Então ele acabava se tornando uma imagem não muito comum dentre os vendedores, dentre as pessoas que trabalhavam com o público, né? Então isso acabou causando problemas para ele, inclusive um certo preconceito, né? Mas a história vai seguir nesse caminho, mostrando todas as superações que Bill Porter teve em sua vida, né? E a gente vai falar um pouquinho do que isso tem a ver com a administração, o comportamento dele e todas as atitudes que ele tomou, que nos fez escolher esse filme para poder fazer essa ligação com a administração. Certo. É importante também ressaltar que o filme se passa no final do século XX, ou seja, não existia nenhum tipo de programa de inclusão. A situação para quem era deficiente naquela época era ainda mais difícil do que é hoje. Então, assim, a história dele é uma história de superação e ele aplicava os princípios da administração tanto na busca pelo seu trabalho, quanto na execução do seu trabalho no dia a dia. A gente vai fazer uma pontuação desses tópicos e mostrar para vocês como que foi esse desenvolvimento dele. Tá. Aí vamos começar então no que a gente identificou no filme. Existe uma coisa dentro da gestão de qualidade que se chama PDCA. O PDCA é um ciclo que foi criado em 1920 por um professor, um físico chamado Walter Andrew. Ele criou esse ciclo para que ele foi um dos pioneiros no controle estatístico da qualidade. Mas esse ciclo ele foi disseminado pelo mundo afora em 1950 por um outro professor que se chama William Edwards, que era o mestre no gerenciamento de qualidades. Você explica aí para nós, Michel, o que é o PDCA? Sim, vamos lá. O PDCA ele é dividido em 4 etapas. A primeira é o planejamento, a segunda é a execução, a terceira é a análise do resultado, né? E o quarto é a ação. De uma maneira prática, a gente pode definir da seguinte forma: a primeira etapa é o planejamento, ou seja, onde você define o que será feito. Na segunda é a execução, você faz conforme planejado. Na terceira é a verificação, você vai observar se você atingiu o resultado que foi planejado, se tudo ocorreu conforme aquele planejamento. Se tiver
tudo conforme, tudo certinho, você verifica se tem algo a melhorar e dá sequência. Se tiver algum ponto a melhorar, aí entra a quarta etapa, que é a ação. Você vai fazer ali as melhorias necessárias e manter esse ciclo em funcionamento. Melhoria contínua. Exatamente. Vale para o seu negócio, vale para as pessoas, vale para qualquer tipo de processo. Exatamente. Aí o Michel só deixa o inglês para mim, aí eu vou ter que falar para vocês aí que o PDCA, o que quer dizer? P de plan, que é o planejar, D de do, é o executar, C de check, que é o checar, analisar e verificar, e o A do action, que é agir, certo? Por isso o PDCA, que é uma sigla americana que a gente trouxe mesmo assim no mundo inteiro é falado dessa forma, né? E o que o PDCA tem a ver com o nosso garoto Bill Porter? Bill Porter, quando ele começou, deu na cabeça dele que ele ia ser vendedor. Ele não se sentia, como eu disse há pouco tempo, diferente de ninguém. Ele não se sentia com uma deficiência. E ele planejou a sua carreira. Foi o primeiro passo dele. Ele planejou, botou na cabeça e planejou: eu vou ser vendedor. Junto com a mãe dele no filme, que deu muito apoio em função da sua deficiência, ela estava sempre do lado dele e sempre falava com ele: paciência, perseverança e persistência tem que ter, né? E ele, mesmo todo repleto de dificuldades, começou a sua caminhada e planejou ali que iria ser o vendedor. Depois do plano feito, né, ele foi à ação. Qual foi a ação? Foi tentar encontrar um emprego. Foi onde ele conseguiu ir até essa multinacional e pedir um emprego como vendedor. Evidentemente, não foi recebido muito calorosamente, não foi muito bem quisto por todas as suas limitações. Falaram que ele deveria andar muito e ele não andava direito, que ele tinha que se comunicar bem e ele não falava direito, que ele tinha que ser bem apessoado e ele não era em função de toda a sua deficiência. E ele falou uma frase que ficou muito importante no filme, que quando, depois de terem mandado ele embora, falou, não dá, ele quase desistiu, voltou, e ele falou pro rapaz que ia admiti-lo: me dê a pior rota, a rota que ninguém quer, que eu vou lá e vou vender. Entendeu? Foi mais ou menos isso, não estou certinho, não. Me ajudei, Michel. Exatamente. O que ele fez? Ele escolheu a rota que os outros vendedores não tinham interesse. Por que os outros vendedores não tinham interesse? Era uma rota longa e que não dava resultado. Então ninguém queria aquela rota. Eram 16 quilômetros por dia que ele andava. Então, assim, pensa para uma pessoa 100% saudável, sem nenhum tipo de deficiência, já é um trajeto difícil. Ele, com toda essa dificuldade, ele fez dessa rota a melhor rota de vendas para a empresa. Assim, ele ganhou o prêmio de melhor vendedor do ano. Ele persistiu. A gente contando aqui parece assim que foi um start, que ele chegou e já foi assim, mas não, ele teve a dificuldade, ele foi moldando ali no dia a dia, foi percebendo como era atender ali cada cliente e foi aplicando o conhecimento que ele adquiria ali com os próprios clientes. Ele via que ele tinha determinadas formas de abordar que funcionavam melhor, outras não. Ele foi se desenvolvendo como profissional. Sim. Aí, o Michel estava falando aí, vamos tentar para vocês conseguirem identificar no filme o PD, o C e o A. Ele planejou sua carreira, ele foi lá, procurou na hora de entrar em ação, conseguiu um emprego. Aí, como o Michel falou, ele demorou para começar a engrenar na venda. Aí, depois que ele fez a primeira venda, né, que foi para uma viúva, lá que ele conseguiu uma empatia boa, ele começou a vender. Depois, a atitude dele foi parar, verificar se a atitude dele estava correta, né, que seria o cheque, o C, e de novo ele voltou a agir e mudou. Ele só não vendia, ele não apenas vendia,
ele preocupava em saber a necessidade do cliente, ele se tornou amigo, se aproximou, criou intimidade com todos os seus clientes, para que os clientes vissem nele não só um vendedor, vissem nele um amigo que estava ali para auxiliá-lo sempre que ele precisasse de alguma coisa. Aí, esse ciclo dele foi sendo evoluído, que no decorrer de mais de 40 anos, ele quase que tornou, ele passava assim na rua, todo mundo já cumprimentava, ele já era um cara que era uma figurinha que todo mundo já esperava chegar, né? Aí a gente pode pular agora, que depois que a gente falou do PDCA, tem uma outra coisa na administração, e onde vendas também faz parte, né? Que são as habilidades sociais que ele tinha dentro da atividade de vendas, né? Aqui no Brasil, existe uma classificação que chama Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO, que ela fala o que é necessário para essa ocupação, que aqui é classificado como vendedor em domicílio. Aí, tudo que a gente falou para você é o que tem que ter. E que a gente fala para todas as pessoas que são empreendedoras, para todas as pessoas que têm interesse em administração, que é necessário quando você tem o contato com o cliente, que é, você tem que planejar a sua venda, você tem que visitar o consumidor, aí depois você levanta o perfil do seu consumidor, exatamente o que Porter fez, sem nenhum embasamento teórico, ele foi instintivo, né? Você levanta o perfil do consumidor, você fecha o seu contrato de vendas, né? Você acompanha o pós-venda, você faz o seu pós-venda, liga, procura saber, e aí, tá legal, tá te atendendo, como é que tá o meu produto, tá bom, né? E ele mantém o seu relacionamento com o cliente e com a sua empresa. Ele sempre está na empresa, dando feedback do que acontece, né, na sua rota de trabalho, e assim vai tendo esse contato. Empresa com o vendedor, com o cliente, ele é o vínculo dessa situação, certo? Isso aí. Como o William falou, ele tinha todas as habilidades de um vendedor a domicílio, né? Que são as mesmas habilidades de qualquer outro vendedor de qualquer outra área. Só que a diferença é que ele fazia isso instintivamente e ele foi desenvolvendo ao longo dos anos nessa rota para poder fazer as suas vendas ali. Agora a gente vai falar um pouco aqui sobre as principais habilidades que ele tinha, que são demonstradas no filme. Ele se mantinha firme nas suas decisões, ele não desistia no primeiro não, igual mostra na primeira entrevista que ele faz. Ninguém queria contratar ele, ele persistiu ali. A contraproposta que ele fez para conseguir o emprego foi pegar a pior rota. No primeiro mês, que ele não deu resultado, o pessoal tentou demitir ele a primeira vez. Ele pediu mais um tempo, porque ele já estava mudando o seu planejamento, mudando ali a forma de atendimento para ele buscar alcançar o resultado que ele queria e que era o resultado bom para a empresa. Além disso, ele tinha paciência, persistência e muita disciplina para realizar o trabalho. Exatamente, o que é uma característica que é necessária e é exigível para quem mexe com vendas e qualquer outro empreendimento, que tem que ter paciência, persistência e disciplina. Porque se a pessoa não estiver motivada, né, é porque ela não tem objetivo. Então, quando você traça o seu objetivo, você mira ele e nada pode te desanimar até você alcançar ele. Bill Porter, quando ele começou, como o Michel estava falando ali, ele ouviu de tudo. Ele ouviu que ele era um aleijado, que ele não deveria estar fazendo aquilo ali, que não era um serviço adequado para ele, e ele continuou persistindo, teve paciência, não deu ouvidos, engoliu o seu orgulho e continuou caminhando. Porque a melhor forma de você lidar com pessoas que são pessimistas ou que às vezes tentam te desencorajar de você atingir o seu objetivo é você mostrar resultados. Porque a partir do momento que você mostra resultado, aquela pessoa engole o que está falando. Acabou.
nenhum comentário sai mais da boca daquela pessoa, né? Exatamente. Aí, vai lá. Dando sequência aqui, características que são essenciais para a pessoa fechar bons negócios diariamente, todas essas Bill Porter tinha. Ele entendia o comportamento do cliente, ele começou a sondar para que o cliente usava o produto, com qual frequência, e explicar ali o benefício de cada produto que ele tinha para o cliente. Ou seja, ele sabia o que o cliente precisava. Às vezes o cliente estava usando o produto, às vezes não o produto da forma incorreta, mesmo não sendo o produto que ele vendeu. Então ele começa a ensinar o cliente a explicar como que o produto funciona corretamente e vai criando um vínculo. Ele entende o comportamento do cliente dele. Exatamente. Exatamente. E, entre outras coisas, também tem... É isso que a gente estava falando, né? Porque tudo acaba se coligando. É você manter um bom relacionamento e você ter uma boa imagem. Tudo isso que o Michel falou também está relacionado a isso, né? Quando você marca um compromisso com o seu cliente, você tem que ser pontual, é fundamental. Tentar, pelo menos. Às vezes pode ocorrer de não conseguir, mas o ideal é que você tente o máximo possível ter pontualidade. Você deve avaliar o seu cliente, você deve olha para ele e cria, vamos dizer que sejam métricas mesmo, de avaliação, para você ver aquele cliente, como é que eu posso avaliar, como é que eu posso classificar ele financeiramente, o número de funcionários que ele tem, entendeu? Qual é a metodologia de trabalho dele, como que eu posso entrar dentro da cabeça desse cliente para eu conseguir ser algo fundamental e eu ter a fidelidade, ele ter fidelidade comigo na compra dos meus produtos. Exatamente. E além disso, também uma coisa que hoje em dia virou até clichê. O pessoal fala muito, a gente vê muita frase falando sobre isso, mas isso é muito importante. Você tem que gostar do seu trabalho. O que a gente Sim, consegue observar no filme também é o seguinte: ele não queria dinheiro, ele não queria o resultado para a empresa, ele queria ser o vendedor porque ele gostava daquilo. Dando uma pesquisada um pouco sobre a biografia dele, eu vi também que o pai dele era vendedor, então assim, ele tinha uma paixão por aquilo, ele queria ser um bom vendedor, não pelo dinheiro, mas por ele, para ele mostrar que ele era capaz também, pela sua deficiência. Então isso é importante, a gente tem que gostar do trabalho, não colocar sempre o dinheiro, o retorno financeiro em primeiro plano. exatamente. Então, se você for olhar, passar aqui uma revisão de qual seria o comportamento ideal para um vendedor, vamos citar: não ter orgulho, passar por cima de certos problemas, né? Ter paciência, persistência e disciplina, manter um bom relacionamento e uma boa imagem diante do seu cliente, correto? Entender o comportamento do seu cliente, estuda ele, verifica como é que ele age e em qual ponto você pode entrar para poder ter uma boa abordagem, né, e inserir o seu produto dentro da necessidade daquele cliente. Entender que cada cliente ele é único e cada um deles tem as suas necessidades. Nenhum é igual ao outro. Todo cliente tem a sua diferença, cada um tem a sua peculiaridade. Então, não pense que um atendimento vai ser igual ao outro, nunca é. Eu vivo isso há quase 30 anos, eu sei. Né? Eu estou no mercado também, então cada cliente é de um jeito. O que um gosta, o outro não gosta, então não existe uma máxima. Vai devagarinho aí. Tem sempre que ter empatia, conversar, ser simpático, né? E o atendimento personalizado é o que determina se você vai vender ou não, correto? Exatamente. Só para poder finalizar, como o William falou, o cliente ele precisa de alguém que solucione o seu problema, a sua dificuldade. Então, assim, as dificuldades elas são diferentes. Vão ter clientes que vão ter essa dificuldade? Sim. No dia que você estiver atendendo muitos clientes, vão ter situações que são semelhantes, quem sabe até iguais. Mas os problemas são diferentes e as soluções vão ser diferentes. Então, assim, o foco deve ser o cliente, tem que ter empatia, se colocar no lugar do cliente, como você gostaria de ser atendido, de acordo com o que você precisa, de acordo com a sua necessidade. E no filme descreve perfeitamente todas essas características.
Então, assim, a gente encerra nosso vídeo por aqui. Se você quiser mais dicas sobre filme, dicas sobre administração, você pode estar acompanhando o perfil do nosso projeto no Instagram, que é @umtremdecinema. Isso. Agradeço muito, que todos continuem seguindo, que esse projeto não acaba aqui, vai continuar e sempre vai ter informações que vai fazer acender aquela luzinha na cabeça de cada um para ele ver que eu assisti o filme, poxa, mas eu não percebi isso. E a administração está em tudo. Se liga que tá. Beleza? Um abraço a todo mundo, fica com Deus. Graças a todos.